Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Boletim Leão Group. Eu sou Daniel Galvão, falando diretamente aqui do escritório da Leão Group em Orlando, na Flórida, e a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias de imigração e negócios desta semana aqui nos Estados Unidos. Começo o Boletim Leão Group dessa semana com uma excelente notícia, isso mesmo. A gente ainda está vivendo os dias de pandemia, os dias de coronavírus, de combate à disseminação do coronavírus e, claro, também aos resultados da doença, mas a gente já tem aí alguns indicativos e algumas notícias bastante otimistas. E a que eu quero compartilhar com você nesse momento é essa. O governo prevê recuperação econômica dos Estados Unidos até setembro. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, disse neste último domingo que a economia do país vai se recuperar rápido, desafiando inclusive os alertas de outro assessor da Casa Branca sobre o efeito a longo prazo do impacto sem precedentes da pandemia do coronavírus. A avaliação otimista ocorreu, claro, em meio aos números crescentes de desemprego e a previsões de uma profunda contração da atividade econômica neste ano. Mas, em entrevista ao Fox News Sunday, o secretário do Tesouro americano defendeu o aumento do déficit como a chave para reativar a economia. E olha o que ele disse. Acredito que quando começarmos a reabrir a economia em maio e em junho, veremos como ela se recuperará rápido em julho, agosto e setembro, disse. Portanto, temos aí uma previsão otimista de um economista importante, afinal de contas ele é o secretário do Tesouro do governo americano, falando que até setembro a previsão dele é que a economia americana retome o seu fôlego, retome a sua atividade, inclusive parecida com aquilo que já vinha acontecendo no início do ano, antes do início de todo esse momento que a gente está vivendo, mundialmente falando, da pandemia de coronavírus. E é uma excelente notícia, porque ela traz alento para as milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos que estão vivendo aí dias, claro, ainda de incertezas, mas que agora com esse novo direcionamento, com essa luz no fim do túnel, podem começar a respirar um pouco mais aliviado, afinal de contas, a reabertura da economia americana significa imediatamente, claro, a reabertura de vagas de emprego, a circulação de dinheiro e todo mundo voltando a viver mais ou menos dentro de uma normalidade que já vinha acontecendo do início do ano para cá, como eu disse. Vamos aguardar para que essas perspectivas possam se confirmar para todos nós. E eu trago outra boa notícia para você que acompanha aqui o Boletim Leão Group dessa semana. Isso porque nem só de dificuldades ou de mais notícias em função da pandemia de coronavírus vivemos, né? A gente tem, por exemplo, aqui uma informação bastante importante e que se reflete. Eu vou falar especificamente de Miami, uma das cidades mais importantes da Flórida e que eu sei que você conhece, você que acompanha o canal da Leão Group, mas que também se reflete em diversas outras cidades. A criminalidade nas cidades de todos os Estados Unidos caiu, pois as ordens de permanência em casa, em um esforço para combater a pandemia de coronavírus, têm mantido as pessoas, claro, fora das ruas. Em Miami, não houve homicídios por 7 semanas pela primeira vez desde 1957. Segundo o Departamento de Polícia de Miami. Também não houve homicídios durante um período de 6 semanas pela primeira vez desde 1960. Aliás, o prefeito de Miami, Francis Suárez, disse o seguinte: podemos dizer que isso se deve à alta visibilidade da polícia, atribuída, claro, à pandemia e à ordem de permanecer em casa. Então nós temos aí, em meio a essas e todas as dificuldades ocasionadas ou resultado do momento que a gente tem vivido de crise por conta da pandemia de coronavírus, mas a gente também tem a redução aí dos índices de criminalidade em todos os Estados Unidos, e em especial Miami, porque para quem conhece, sabe que Miami é uma cidade de muitas pessoas de muitos lugares diferentes, muitas nacionalidades diferentes, é uma grande cidade e que enfrenta, sim, já há alguns anos, muitas dificuldades na sua área, no seu setor de segurança pública. Então é uma boa notícia para Miami, mas que também tem se refletido em outras cidades como Orlando e em outros estados também aqui dos Estados Unidos. E que a gente torce para que esses índices que têm sido reduzidos aí de criminalidade, claro, isso não se detém apenas a esse momento de pandemia, esse momento de isolamento ou de distanciamento social, mas que isso também possa continuar acontecendo naturalmente, que seja aí uma tendência
violência, para depois que nós superarmos esse momento de isolamento social, para que a gente volte a uma normalidade, mas com mais segurança, com menos violência, para que a economia, obviamente, seja algo que venha fortalecer as famílias, mas que a segurança pública seja também um fator de qualidade de vida, que afinal de contas é o que todos nós buscamos. Eu quero trazer agora um alerta para você sobre as questões imigratórias aqui nos Estados Unidos. Mais de 80 brasileiros foram deportados em mais um voo fretado pelos Estados Unidos na última sexta-feira. Foi o 14º voo do tipo desde outubro do ano passado. O avião aterrissou com 85 passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Em outubro do ano passado, houve uma retomada dos voos fretados pelos Estados Unidos para enviar de volta os imigrantes brasileiros que chegam em solo americano após entrada ilegal pela fronteira com o México. Vale dizer, vale ressaltar, todas as vezes aqui nos vídeos que a gente tem postado no canal da Leão Group, no YouTube, nas redes sociais, que você precisa ter um planejamento correto para que a sua vida e a sua vinda para os Estados Unidos aconteça dentro daquilo que a legislação imigratória permite. Então você precisa de assessoria, você precisa de fazer um investimento, você precisa ter sim um planejamento para que a sua vinda para cá não se torne, ao invés de buscar o sonho americano, não se torne um grande pesadelo. Muitos desses brasileiros, assim como você e eu, temos aí sonhos e pensamentos e queremos aquilo que é o melhor para nós e por vezes migramos a outro país pensando naquilo que é melhor para a nossa família. Mas quando a gente se depara com situações como essa, em que pessoas entram de forma ilegal e ficam permanecendo dentro do país de uma maneira fora de status e fazendo aquilo que não deve ser feito, por vezes o resultado é a prisão e é a deportação. Então, para que você evite esse tipo de constrangimento, dor de cabeça, de prejuízo e de frustração com os seus planos e sonhos, claro, o melhor é que a gente possa fazer a coisa da maneira certa. É preciso sim de planejamento, de assessoria, para que as legislações ou a legislação americana, naquilo que diz respeito à imigração, seja cumprida e a sua vinda para cá possa ser uma vinda debaixo de desse contexto, para que você viva uma vida que você tem planejado e sonhado ainda estando aí no Brasil. Olha, os imigrantes que vivem aqui nos Estados Unidos, em função da crise provocada pelo coronavírus, estão tendo que se reinventar. Essa é uma notícia que eu quero trazer para você. Você que já vive aqui nos Estados Unidos deve estar experimentando em algum nível essa situação de reinvenção, ou você que está aí no Brasil planejando vir para cá, precisa entender que o momento, apesar das perspectivas, como há pouco mesmo a gente percebeu aí numa notícia e numa previsão dada pelo secretário do Tesouro americano, mas que ainda são difíceis e que fazem com que muitos imigrantes precisem aí encontrar novos caminhos de subsistência aqui nos Estados Unidos. A pandemia de coronavírus devastou setores da economia que são dominados por mão de obra imigrantes. Restaurantes, hotéis, serviços de limpeza de escritórios, creches domésticas, salões de cabeleireiros e unhas e muitos outros. Segundo o Migration Policy Institute, constatou que 20% dos trabalhadores dos Estados Unidos em indústrias que fecharam suas portas enfrentam agora demissões são imigrantes. Portanto, alguns desses imigrantes, sem número de previdência social, não conseguem, inclusive, acessar nada daquilo que tem sido oferecido pelo governo americano dentro do pacote de 2 trilhões que foi anunciado algumas semanas pelo governo Trump como ajuda social, justamente por estarem aqui, muitos deles, inclusive de forma ilegal. O colapso econômico forçou muitos imigrantes a se ramificarem para novos empregos e adaptar habilidades para atender às novas demandas geradas pelo vírus. Mas aqueles que conseguem encontrar novos empregos dizem que a possibilidade também de acabar contaminados os deixam, claro, naturalmente, muito ansiosos e nervosos aí com todo o contexto que a gente está vivendo. Fica aí também essa notícia como uma informação importante, até de utilidade pública, para você que já vive aqui, que tem experimentado essa reinvenção, como eu disse, mas também para você que está nos Estados Unidos, tem o sonho de vir para cá e que precisa entender se esse é, nesse
nesse exato momento o melhor momento de vir ou é o melhor momento de planejar, de iniciar todo o seu processo para que daqui a algum tempo, quando a economia americana estiver reaberta e as coisas começarem novamente a girarem da forma como vinham sendo giradas antes do momento da pandemia, você então possa vir para os Estados Unidos dentro de uma realidade mais próxima daquela que você tem sonhado e planejado. Fica aí a dica de uma importante informação sobre o contexto do imigrante nesse momento de pandemia aqui nos Estados Unidos. E essa foi mais uma edição do seu Boletim Leão Group, aqui direto do escritório da Leão Group em Orlando, na Flórida. Eu sou Daniel Galvão e eu quero aí agradecer a sua audiência, agradecer a sua interação conosco nas nossas redes sociais e mais uma vez pedir que você se inscreva no canal, que você acione o sininho das notificações para ser avisado cada vez que a gente subir conteúdo novo, subir vídeos novos, para que você continue acompanhando todo o trabalho que a Leão Group tem realizado no intuito e no sentido de oferecer a você informação de qualidade e oferecer a você suporte, assessoria para que você consiga aí realizar o seu sonho de vir morar, empreender, trabalhar na América ou nos Estados Unidos. Que você possa aí estar nos acompanhando, compartilhe esse vídeo, dê like aí para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas e até a semana que vem, se Deus quiser.